Olá, pessoal. Oi, Tânia. Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião do ano. Oi. Muito bom ver vocês bem. Hoje é um dia triste também, porque Felipe Martins, nosso doutorando, que está no grupo também, ele perdeu o pai dele com a Covid agora. E aí ele me escreveu justificando que não ia estar no seminário. Eu disse, Felipe, esquece isso. É muita perda. Todo dia tem tem dois, é muita perda. Então, a gente vai respirar, vai ficar contente de estar aqui com as pessoas que vão chegando, esperar mais uns 3 minutinhos até o pessoal entrar, receber com o maior carinho o Vinícius e o Rômulo Wesley, nossos dois novos membros do grupo. O Helder também entrou no mesmo processo, então aqui a gente tem 2 doutorandos e 1 mestrando na tela. Não dei boa tarde, desculpa, gente. Daqui a boa tarde pouco vai chegar vocês. mais gente. Mas o Helder já está participando do nosso grupo há mais tempo, já apresentou o projeto antes de defender lá no processo seletivo. E o Helder foi, ai meu Deus, e o Beto está no laboratório. Não há paz. Isso aí. Esse laboratório, é isso que dá, um laboratório que se chama Inovações em Terapias e Ensino, só podia estar assim, né? Ele tem um lado que é biohard e o outro lado que é biohard também nas escolas. Eu ia falar biosoft. Não deixa de ser hard. Porque não é nada soft. Pois é. Né? O Matheus eu não via desde o ano passado. O Matheus é o nosso aluno de iniciação tecnológica, é graduando em cinema. Então, aqueles que quiserem interagir com o Matheus, ele está aqui. Ele, às vezes, não conseguia participar por conta dos horários da faculdade, né? Mas a gente já acertou esse horário que dá para Matheus participar. Então, mais um minutinho para o pessoal ir chegando e a gente vai começar nessas próximas 2 semanas, duas sessões, a gente vai fazer as apresentações desses novos projetos, né? Então, hoje tem Vinícius e Rômulo que já vão estar aqui e depois vai ter, não sei mais quem, porque a lista está lá, né? Quem mais que entrou aí agora? Sheila. Então, gente, quem não conhece, vou apresentar rapidamente quem está aqui na tela. Cristiane, que é nossa dançarina, bailarina, coreógrafa e ainda está vinculada à nossa especialização de Ciência, Cultura e Arte na Saúde. Né? Tem a Sheila e o Roberto, que são nossos pós-docs. Sheila totalmente ligada à parte de ensino e de programa Saúde na Escola, e o Roberto híbrido, que nem eu, né? Que faz terapia, sangue, Covid, chagas e tal, e mais o ensino. E vocês? Então, eu acho que eu já vou dar início. Augusto, que é nosso pós-doc também, é um pós-doc distante, né? Está lá no sul, né? Rômulo está no Ceará, né? Então, hoje aqui a gente está com o Ceará e o Sul representados, e a gente só não está com o Acre representados porque o Vicente também está com Covid, também está enrolado. Então, todo o nosso pessoal do Acre está com Covid, Vicente com Covid, Josina com Covid, a família dela toda com Covid. Então, é assim, é de um dia após o outro. Um dia após o outro. Eu acho que todos os jovens que tiveram que voltar a alguma atividade presencial se expuseram muito mais. E nós que estamos mais resguardados em casa, conseguimos esperar chegar a vacina, né? Então, vamos ver que horas que a vacina vai chegar para todos nós. Acho que daqui, a única velhinha sou eu, que já estou vacinada, mas nem é porque eu sou muito velha, porque eu sou profissional de saúde, e aí teve um critério lá no qual eu me enquadrei, que era profissional de saúde acima de 60 anos. Aí eu me enquadrei e me vacinei. Então, vamos lá. Beto, você quer apresentar um deles? Ou quem é que vai primeiro? É Vinícius? Deixa eu ver aqui direito. Primeiro é o Wesley, Rômulo Wesley.
Então, primeiro é o Rômulo Wesley, e vou botar aqui para você compartilhar a sua tela. Apresenta ele aí, Roberto. Ou Na ele verdade, eu acho que ele tem os dois, na verdade, vão se apresentar e aí vão contar um pouquinho da história de como que eles chegaram até a gente. Tá Então, bom. eu acho que a gente pode deixar eles falarem e aí, logo em seguida, qualquer coisa a gente faz algum esclarecimento e tudo mais. Tá bom, gente. Olha, eu estou gravando. A gente não está transmitindo, mas eu estou gravando. Possivelmente, a gente depois discute se vai ou não vai para o nosso site, tá bom? Rita, bem-vinda. Rômulo, é você. A palavra é sua. Abra seu microfone e fale. Boa tarde para todos que estão aqui. Como a Tânia já falou, sou daqui do Ceará, né? Me chamo Rômulo, sou do Ceará. Sou mestrando da EBS. Os meus orientadores é o Dr. Robson e o Dr. Roberto. E o título do meu projeto é Divulgação Científica, uma ferramenta didática para a formação continuada de professores da rede estadual do Maciço de Baturité, Ceará. Bom, então eu costumo dizer que esse projeto ele foi criado a partir de experiências, né, tanto profissional como de experiência pessoal também, juntamente com o posicionamento dos meus orientadores, né? Então nós construímos isso em conjunto. E como isso o projeto faz parte da minha vida profissional e pessoal, não está passando só um instante. Nada mais, nada menos, irei começar falando sobre a minha trajetória, né? Então, falando do meu pessoal, eu me considero, desde pequeno, uma pessoa muito curiosa, sempre fui muito curioso, sempre tive esse olhar investigativo, né? E então, desde pequeno, me considero uma pessoa científica. E quando eu cheguei no meu terceiro ano do ensino médio, eu me apaixonei pela disciplina de biologia e para mim era meio que uma realidade muito distante conseguir me graduar em ciências biológicas. Por quê? Porque aqui na minha cidade, eu sou do interior do estado do Ceará, né? Então a universidade federal mais próxima de mim é a UFC, que é em Fortaleza, a UFC, e a UES, que é a Universidade Estadual. E, geralmente, as pessoas que têm a oportunidade de se formar em alguma área aqui na minha região são as pessoas que têm condições em realizar, em pagar as faculdades particulares, né? E apesar que essas faculdades particulares, elas só aconteciam no final de semana. Então, tinha toda essa pegada, né? O curso não me daria aquela vivência como a Universidade Federal poderia me proporcionar. Mas, graças a Deus, graças ao governo Lula, o interior, né, a minha cidade foi contemplado com universidade federal, uma universidade internacional, onde comporta estudantes que falam a língua portuguesa. A Unilab, o nome dela é Universidade Federal da Integração Internacional da Lusofonia Brasileira. Então, estudantes do mundo todo, dos países que falam a língua portuguesa, têm a oportunidade de se qualificar em universidade federal no Brasil. Então, eu sou graduado em Ciências Biológicas, na licenciatura plena, e durante toda a minha graduação participei de projetos de pesquisa e principalmente de projetos de extensão. Porque eu sempre tive dentro de mim a vontade de fazer com que as pessoas conseguissem entender aquilo que eu sei, né? Então, a ciência chegar até as pessoas. O último projeto que eu participei foi o projeto de ensino, que foi o Residência Pedagógica. A bolsa tinha duração de 1 ano e meio, mas eu participei por 9 meses. Por quê? Porque abriu um edital da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, que é a CCTES, sobre um projeto chamado Ciência Itinerante. E o que é o Ciência Itinerante? O Ciência Itinerante é um ônibus laboratório que sai pelas cidades do estado do Ceará, fazendo a divulgação científica, popularizando a ciência. De primeiro, eu achei que eu não fosse uma pessoa tão capacitada para poder passar em um edital que era estadual, mas
tentei de última hora e consegui, né? Hoje eu faço parte desse projeto. Esse ano já fez 2 anos que eu faço parte. Então, foi a partir daí em que tudo aflorou dentro de mim sobre divulgação científica. Era como se divulgação científica dentro de mim já tivesse adormecido e esse projeto tivesse aflorado todos os meus sentimentos, né? E os meus 2 últimos anos da graduação, eu trabalhei com divulgação científica, mais precisamente na área de neuro, né? Então, o meu TCC foi sobre divulgação de neurociências. E tudo isso levou aonde eu estou, né? Então, no dia da defesa do meu TCC, uma participante da banca, ela é mestre pela EBS, e ela falou sobre a EBS, me encantei com toda a proposta da EBS. Daí eu fui atrás do Lattes dos professores do curso, né, que são orientadores. E daí eu me deparei com o Lattes da Tânia, eu fiquei tipo encantado, disse, meu Deus, se eu conseguir passar ela para minha orientadora, ela vai me ajudar muito. E daí eu enviei um e-mail para ela. E, como o Beto me falou, ela enviou para os pesquisadores que trabalham com ela. E o Roberto, né, entrou em contato comigo. Isso acho que foi no finalzinho de novembro para início de dezembro. E desde então, eu me senti muito acolhido, sabe? Eu fiquei com muito medo do novo, de chegar e não ter um apoio, mas eu fiquei super encantado e hoje eu sou muito próximo do Beto, sou muito próximo da Rita também, da Rita Machado, acho que ela tá por aí. E eu sou muito feliz em fazer parte da EBS. E eu espero que tudo dê certo, doutorado, e o restante eu possa continuar dentro desse programa. Bom, então, para poder falar sobre o projeto, né? Qual é a problemática do projeto? Bom, é um estudo feito por Silva e seu colaborador, né? Foi realizado com professores que fazem parte de uma região do interior da região sudeste da Bahia. E os professores, eles argumentaram nesse estudo que eles fizeram sobre a dificuldade da contextualização do ensino de biologia dentro de sala de aula. Esses professores falam que existem temáticas que são fáceis de ser retratadas, né, como, por exemplo, as ISTs, Educação Ambiental e Educação em Saúde, mas, em contrapartida, existem outros conteúdos que esses professores eles não conseguem contextualizar, assim tornando esses conteúdos distantes da realidade do seu estudante. Aí um exemplo que eu trouxe foi essa imagem, né, esse livrinho, como se representasse o conto de fadas. Então, quando o aluno não consegue relacionar aquilo que está sendo estudado com o local onde ele vive, para ele aquilo dali é tudo muito fictício, né? Algo que é bastante distante do seu comum. E os professores, segundo o Leite, os professores eles desenvolvem ferramentas didáticas para conseguir aprimorar o ensino de biologia. Então, os professores eles sempre procuram uma forma de fazer com que o ensino de biologia ele se torne algo mais fácil. E atualmente a divulgação científica ela vem surgindo como uma ferramenta de ensino. Mas vamos falar um pouco sobre a divulgação científica, certo? A divulgação científica, a sua origem ela data a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Onde houve uma grande produção de medicamentos como antibióticos, de armas, e quem investia nessa grande produção? Era a sociedade. Então, os pesquisadores viram a necessidade de trazer a ciência para a população entender em que elas estavam investindo para que elas pudessem investir mais. Então, quando a população se torna ciente daquilo em que ela está investindo, ela vai investir mais, certo? Então, a essência da divulgação científica é a alfabetização científica, né? Então, para que se possa acontecer uma boa divulgação científica, o indivíduo, primeiramente, ele deve ser alfabetizado cientificamente, certo? Como tem a fala, né, de Chessot, que fala sobre ser alfabetizado cientificamente, é saber ler a linguagem que está escrita à natureza. Então, o que é a divulgação científica? Ela promove essa democratização do saber técnico e científico, além da sua relação com o dia a dia.
como o projeto ele fala sobre a divulgação científica surgir como uma ferramenta de ensino para a formação continuada de professores, preciso falar aqui sobre a formação de professores específico do interior do estado do Ceará, certo? Como eu falei, né, sobre a oportunidade de qualificação profissional aqui na minha região, muitos professores que atuam na rede estadual de ensino são professores que foram formados na época não pela Unilab, né, em qual eu me formei. Então, eles participaram de programas de formação, de cursos de formação que não lhe deram subsídios necessários para uma boa qualificação profissional, certo? E falando sobre a formação desses professores do interior do estado do Ceará e aqui no Maciço de Baturité, o Maciço de Baturité ele se beneficiou, né, do REUNE, assim como vários outros interiores do estado, que é um programa do governo federal criado no ano 2007, foi vigente até o ano de 2012, que é sobre a interiorização das universidades. Então, aqui eu tenho essa setinha aqui em Acarape e Redenção, é onde nós temos, em Redenção o prédio central, né, da Unilab, e em Acarape temos um campus da Unilab. E no Baturité tem localizado um Instituto Federal, que é o IFCE, certo? E a Unilab também tem um campus no estado da Bahia, certo? Que é o campus dos Malês. Em um futuro bem próximo, um campus da Unilab vai ser instalado em Baturité. Então, através dessa interiorização da universidade, atualmente os professores dessa região estão tendo mais oportunidades, né, para poder se qualificar. Mas aqueles que estão atuando, eles precisam de uma atualização em sua formação, certo? Por isso a necessidade da lei da LDBE, que é a Lei das Diretrizes e Bases Educacionais, né, que é a lei número 9.394/96, e as diretrizes dos planos comuns curriculares nacionais, né, no qual garante essa formação continuada dos professores. E ainda acrescento sobre a BNCC, que ela garante a formação de professores e a necessidade de intensificação de relacionar as instituições formadoras com a realidade escolar. Por isso, há necessidade de se investir na formação complementar desses professores de biologia dentro da divulgação científica, né, fazendo com que esses professores sejam capazes de fazer com que eles mesmos, além deles mesmos, seus alunos, criem pensamento crítico a respeito do ensino de biologia dentro de sala de aula. Por isso, houve a necessidade de criar um projeto que vinha elaborar oficinas pedagógicas com suporte para a formação continuada dos professores do interior do estado do Ceará, em especial a região do Maciço de Baturité. Então, qual é o objetivo geral do projeto? É avaliar o uso da divulgação científica como uma ferramenta didática para o ensino de biologia aos docentes da rede estadual do interior do estado do Ceará, em especial a região do Maciço de Baturité. Quais são os objetivos específicos? Identificar o perfil dos professores acerca de divulgação científica e dificuldade no ensino de biologia. Por seguinte, elaborar e realizar oficinas pedagógicas com temáticas da área de biologia, utilizando meios de divulgação científica com professores de biologia. Analisar se as oficinas pedagógicas no processo de formação continuada de professores de biologia foi eficiente e, por fim, criar um repositório online para as oficinas pedagógicas criadas para que possam ser utilizados por professores e demais interessados. E falando mais um pouquinho sobre essa região tão linda e tão maravilhosa que é o Maciço de Baturité. Os dados segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará, que é o IPESC, em 2017, né, o Maciço de Baturité ele tem uma área total de 3.707,26 km², é composto por 13 municípios, e a população e o total de habitantes tinha uma estimativa de 242.385 habitantes. Apesar das cidades serem bastante próximas umas às outras, né, elas apresentam aspectos sociais, culturais e econômicos totalmente distintos, certo? Então, nós temos cidades que existem povos quilombolas, que existem povos indígenas, né? E, além disso, se distinguem em fauna e flora. Então, nós temos cidades que são ricas em vegetação de Mata Atlântica, enquanto outras são ricas em vegetação da Caatinga. E isso já, além da flora,
também a fauna bastante diversificada, né? E falando sobre a importância do IFCE e da Unilab para essa região, certo? Tanto na questão da pesquisa, né, do ensino e de extensão. Então, qual é a metodologia do meu projeto? A abordagem dele, segundo os NEDs colaboradores, vai ser uma abordagem quanti-qualitativa, né? Essa abordagem ela nos garante resultados mais processual e estrutural, né? A abordagem quantitativa vai fazer a gente entender o grupão e a qualitativa vai nos fazer entender a necessidade de cada um desses professores. A natureza é aplicada, né? Em qual vai ver a prática como uma proposta de solução, que é justamente as oficinas pedagógicas. O objetivo é descritivo, nós vamos buscar descrever e entender o projeto, o objeto de estudo, né, que é essa problemática, e os procedimentos de pesquisação, enquanto vai ter a participação dos pesquisadores atrás de propor, né, objetos de trabalho para poder solucionar a problemática. Então, no Maciço de Baturité, o Maciço de Baturité é composto, tem 24 escolas da rede estadual, certo? Então, são 15 escolas regulares, 4 escolas de ensino estadual profissionalizante, 2 escolas de ensino médio tempo integral, uma escola de Centro de Educação de Jovens e Adultos, que é o SEJA, uma escola do campo e uma escola indígena. Então, a gente tem uma estimativa de que nós iremos trabalhar com até 50 professores, porque existe em cada escola mais ou menos 1 a 3 professores de biologia, certo? Quais são os procedimentos metodológicos? A primeira etapa é a submissão do projeto no comitê de ética, né? Porque nós iremos trabalhar com as pessoas, então nós necessitamos disso. E a aplicação de um questionário através do Google Forms, apresentando o TCLE, a importância de se participar desse projeto, né? E por seguinte, nós iremos para a segunda etapa. Só um instante. No qual irá haver a análise desses questionários, certo? E a partir da análise dos questionários, percebendo a problemática dessa região, das necessidades e carências dos professores, nós utilizaremos o método STEAM, que é uma metodologia ativa, né, que retrata a interdisciplinaridade de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, a fim de fazer com que os professores eles se tornem participantes ativos dentro das oficinas que serão elaboradas, para que eles possam se posicionar cientificamente de forma crítica e a formação continuada continuar dentro deles, mesmo após o final das oficinas, né, dessa oportunidade de formação continuada, e eles entenderem isso e levarem isso para os seus alunos, certo? E essa é a essência da divulgação científica, né? Promovendo a alfabetização científica, certo? E, no mesmo tempo, irá haver a construção do material de divulgação, do workshop. Então, vem a terceira etapa, né, que é a realização de 3 workshops, que serão divididos em 4 sábados. Então, cada workshop deverá ter 4 oficinas pedagógicas, certo? E dependendo do tanto de participantes, de todo o andar, né, do projeto, possa ser que haja a ampliação do total de oficinas, de workshops, certo? E dependendo do cenário atual, os eventos irão ser realizados de forma presencial ou de forma remota. Nós temos a parceria com uma professora que trabalha com formação continuada de professores na região da Unilab. Nós temos ela nos enviou uma carta de anuência, sendo a nossa parceira, né, para que a gente possa realizar essa importante formação continuada de professores para essa região tão carente em relação à divulgação científica, certo? A quarta etapa vai haver a aplicação de um novo questionário via Google Forms, para a gente poder analisar a eficiência dos workshops na formação continuada dos professores. E, por fim, depois da validação de todas as oficinas e tudo mais, nós iremos disponibilizar o material em uma plataforma online para que
os professores que não puderam participar por algum motivo, ou professores de outra região do Brasil, ou do próprio estado do Ceará, possam ter acesso a esse conteúdo de formação complementar e se beneficiar do mesmo, certo? Rômulo, só te avisando que já deu 20 minutos, então se você puder... Pronto, Tânia. Aí, por exemplo, tem mais 10 minutos para discussão, mas aí a discussão vai ser diminuída se você pegar mais. Não tem problema não. Não, aí eu quero só dizer as referências bibliográficas que eu utilizei e agradecer pela atenção de todos. É isso. Tá bom. Ó, em debate, quem quer conversar, perguntar, 10 minutos para a gente conversar sobre o projeto e as ideias do Rômulo. Eu vou ver aqui o chat, ou então vocês fazem assim, ou ligam o microfone, gente. Que constrangimento, ninguém vai falar nada. Não acredito. Posso começar, então? Anda, bala. É que eu fico sempre esperando. Ô, Rômulo, seja bem-vindo inicialmente. Parabéns pela apresentação. Fiquei encantado assim, de conhecer um pouco mais da localidade, dos seus planos que você pretende, né, ao longo aí da sua trajetória de ensino. Eu ia te perguntar, assim, é só de curiosidade mesmo, essas metodologias ativas que você pretende trabalhar com os professores, você acha que vai adotar essas metodologias? Assim, você já escolheu algumas coisas, pretende discutir isso com eles? Porque são várias ferramentas, né, que tem de metodologia ativa. Uhum. Então, assim, é um catálogo gigantesco, né? Uhum. Só para saber mesmo, de curiosidade. Tá bom? Parabenizar mais uma vez. Obrigado, Helder. Sobre que tipos de metodologias a gente vai utilizar? A gente vai ter um apanhado mais eficiente quando a gente analisar o primeiro questionário que vai ser enviado para esses professores, né? Porque a gente vai primeiro entender qual é a necessidade, o que eles estão precisando, né? Onde é que tá a problemática? E a partir daí nós iremos levantar propostas de trabalho para poder solucionar essas causas, entendeu? Então, o foco primeiro é esse questionário, né? Então, a gente precisa primeiro conhecer o perfil dos docentes que nós iremos trabalhar e assim, montar a forma de trabalho que iremos lidar no maciço. Rômulo, por favor, já foram feitas algumas pesquisas anteriores à tua que possam fornecer subsídios nesse sentido que tu está colocando agora? Como assim, Augusto? Pode melhorar um pouquinho? Tu já avaliou se existem pesquisas que foram feitas com os professores, porque pelo que eu estou entendendo, esses professores já passaram por um processo de formação, né? Eles já têm uma caminhada. Uhum. E essa caminhada, ela já foi feita alguma pesquisa, algum estudo sobre o processo de divulgação científica para esses professores? Bom, você está perguntando em relação a esse perfil dos docentes dessa região? Sim, sim. Pronto. Como eu disse, né, a Unilab ela é uma universidade muito recente, ela vai fazer 11 anos agora, e o IFCE também veio no mesmo período. Então, aqui é um ambiente de estudo muito novo, entendeu? Então, não existe estudos que busquem mais a fundo isso sobre os professores. Até porque a maioria das oportunidades de formação continuada que os professores têm aqui na região são sobre temáticas muito amplas, entendeu? É mais algo pedagógico. E os professores de biologia, eles têm aquela não digo deficiência, mas aquela necessidade de formação complementar dentro de sua área, entendeu? Então, muitos não têm essa participação sobre a sua área de biologia. Ah, entendi. Ok. Obrigado. Não. Rômulo, meu nome é Jaqueline, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou aqui da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e nós somos a maior rede da América Latina
E eu fico imaginando assim, você nesse local, que trabalho interessante, né, de você poder conseguir trabalhar com esses professores e você conseguir reunir todas essas informações é muito importante, que você vai estar começando uma pesquisa que vai fazer com que o próprio local, né, venha a crescer com essa pesquisa. Isso é muito importante. Há um tempo atrás, eu fui presidente da Associação dos Artes Educadores e tive, por exemplo, num município aqui nosso, do Rio de Janeiro, e lá fiz um desafio entre os estudantes e eles foram fazer uma pesquisa no entorno, né, dos outros municípios, quem é que tinha uma formação mais acirrada nas artes. E foi interessante que só existe uma universidade ali, né? E foi importante para as secretarias em volta entenderem a importância daquela universidade. Então, assim, a tua pesquisa vai ser importante para as secretarias e para os governos daquela localidade e das localidades próximas, para entender, às vezes, o déficit, né, de formação, para entender o perfil desse professor. Então, é muito interessante, importante esse teu trabalho, parabéns, tá? Obrigado, Jaqueline. E pegando um gancho sobre o que você falou, espero que o projeto ele contribua até mesmo para a visão da Unilab, né, da Universidade e do Instituto Federal, sobre reforma em sua grade curricular, né, sobre a necessidade de formação de professores a respeito de divulgação científica, né. Então, eu espero que venha contribuir também para o meio acadêmico universitário, né? Porque, assim, a partir da minha graduação, né, que é que eu pude ver? Que muitas das vezes a gente se submete muito dentro de uma caixa, dentro de 4 paredes, né? E nos últimos anos que eu vivi, né, como eu disse, eu participei de um projeto de extensão, que foi da Liga de Neurociências, e a gente começou a fazer projetos para fora, né? Para a população. E a gente vê essa necessidade. E a minha experiência como monitor da CCTES, da Secretaria do Estado do Ceará, eu pude perceber que, tipo, não é um problema só daqui do Maciço de Baturité, entendeu? Mas é um problema de várias regiões dos interiores de todo o estado. Essa necessidade de divulgação científica tanto pelos alunos como pelos próprios professores. Rômulo, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, com um comentário, mas eu acho que vai ser a última, porque depois a gente vai passar a palavra para o Vinícius. É o seguinte, a gente tem alguma experiência de atividades feitas em Quixeramobim, aí no Ceará. É sertão, não é Baturité. Né? Não, é sertão central. Então, mas foi um processo muito interessante junto com o pessoal da saúde e com o pessoal do MST, das escolas de campo do MST, sobre dengue, né? Não foi em geral e não foi divulgação científica em geral, mas foi com ciência e arte. Então, a gente fez umas oficinas de formação de agentes populares de saúde a partir do uso de ciência e arte. E quando você fala STEAM, S-T-E-A-M, né? Na realidade, não é uma metodologia em si, é uma abordagem curricular, que você integra no currículo vários conteúdos de diferentes disciplinas, e isso é uma abordagem curricular. Por isso que, sim, está mais voltado ao desenho de currículos, e não necessariamente ao desenho de oficinas de divulgação científica. No caso da divulgação científica, a minha sugestão é que você adote mesmo o referencial Art Science, o referencial Ciência e Arte, que é o mais apropriado para a divulgação científica em si. Dificilmente você vai achar artigo divulgação científica e STEAM. Você vai achar artigo com divulgação científica e ciência e arte. Mas você vai achar STEAM no desenho curricular. Tá? Então, não são duas coisas tão diferentes, não. Mas, quando você for falar de metodologias ativas, as metodologias ativas são, tanto faz no ensino formal ou no não formal. É você botar a pessoa para fazer. É você não tirar ela da posição passiva, de receptor de informação que você, professor, está passando, mas botar ela numa posição ativa de perguntar, questionar, pensar experimento, fazer, né, testar hipótese. Então, essas são as metodologias ativas. E aí, nesse sentido, você pode fazer com arte ou sem arte. Mas com arte, como disse a Jaqueline, é muito mais potente.
E a Jaqueline, aqui, de todos nós, é que tem mais experiência com escola, porque ela é de rede de escola. Então, você cola nela, porque é a E eu pessoa que acredito pode te que dar não tem como fazer gás. divulgação científica sem arte, né? É verdade, isso é Arte Pode verdade. colar, Rômulo, pode colar, fica à vontade. tá. É isso Tá aí. bem, Pega o contato e pode explorar à vontade. tá É bom, isso aí, é isso obrigado. aí. Jaqueline é outra Ah, pós-doc do nosso grupo, que durante o ano todo de 2021 vai estar como pós-doc, tá? Gente, eu vou passar a palavra para o Vinícius, para a gente poder cumprir nossa pauta, nossa agenda aqui, tá? Vinícius, pode apresentar e se apresentar. Olá, boa tarde. Deixa eu só colocar aqui minha apresentação. Isso. Aí, só para dizer para vocês, assim, agora a geografia está completa, né? Porque já entrou o Vicente aí, que é do Acre. Então, tem Acre, Ceará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Está faltando Minas, que é a Priscila é de Minas, mas ela dá aula nesse horário, não pode vir no seminário. Fala, Vinícius. Bom, boa tarde. Queria dizer que estou bem feliz de estar aqui participando do grupo. Eu tive a oportunidade de participar do último, que foi feito no ano passado, que teve até a transmissão pelo YouTube. E agora estar aqui na condição de doutorando também é bem satisfatória. Vou apresentar para vocês hoje a minha proposta de trabalho, que ela é intitulada Habib, a Transculturalidade como Ferramenta de Formação Docente em Ciências Biológicas, que tem como orientadora a professora Tânia e como co-orientador o Roberto. Eu vou falar um pouquinho de mim no slide seguinte, mas antes, eu vou falar já de Habib, porque chama logo a atenção, tá aí já na capa. Habib, ela é uma graphic novel, perdão, e ela chegou na minha vida de uma forma muito inusitada. Eu sempre gostei de HQs, de graphic novels, assim, do universo nerd, e ela chegou para mim tem, na verdade, uns 3 anos, foi também nesse período de março, eu estava numa viagem, eu já tinha ouvido falar sobre o material, mas nunca tinha me interessado muito, e aí na livraria peguei assim, porque é um volume muito grande, e aí quando eu abri, eu me deparei com uma imagem de um útero com uma caligrafia árabe e um desenvolvimento embrionário em volta, uma imagem muito bonita, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. E aquilo me chamou muita atenção. Por ser um material de uma cultura árabe, eu não esperava, e por ser uma graphic novel, eu não esperava ver aquele tipo de imagem ali, e aquilo me despertou uma atenção, e eu comprei, mas assim, ficou na minha estante durante muito tempo, e aí ano passado, com pandemia, a gente fazendo mais coisa dentro de casa, eu me debrucei, fui ler, e aí me apaixonei pelo material, e aí eu falei, eu acho que aqui tem aí um bom material para desenvolver alguma coisa. Falando um pouquinho de mim, eu sou graduado, sou biólogo marinho e professor pela UF, me formei em 2011, também fiz mestrado na UF em Geologia e Geofísica Marinha, um campo bem diferente. E logo depois que eu terminei o meu mestrado, eu engrenei na educação básica, dei aula durante um tempo em escolas, e em 2015 eu passei no processo seletivo para ser mediador presencial do consórcio CEDERJ. Para quem não conhece, é um consórcio das universidades públicas do Rio de Janeiro que oferece educação à distância, principalmente para os municípios mais interiores. Ele oferece cursos de licenciatura de diversas modalidades e também da biologia. Eu atuo especificamente no polo de Magé, e aí essa vivência ali naquele polo, vendo a realidade dos alunos da educação à distância, principalmente aqueles que trabalham, que estão em locais mais interiores, me despertou aí um interesse, e também a oportunidade de estar lá e poder orientar alunos de TCC. Eu já me embreava um pouquinho nessa área da ciência-arte, sempre gostei de misturar uma coisa com a outra, porque sempre foi uma paixão, e porque em 2016 eu iniciei também uma outra formação, que é de produção cultural. Eu fiz no IFRJ, em Nilópolis, e foi uma experiência muito enriquecedora,
para mim, porque me deu uma outra perspectiva sobre a cultura, sobre o fazer artístico, principalmente pelo fato dessa instituição estar inserida em Nilópolis, né, na Baixada Fluminense. Esse olhar, ele tinha um olhar social muito forte, então isso complementou bastante. Então, até costumo dizer que não foi uma segunda graduação, né? Foi uma graduação que complementou a minha formação docente. Então, a partir de tudo isso que eu fui pegando, eu falei, eu acho que agora é hora de voltar um pouquinho, fazer meu doutorado e iniciar esse projeto. E aí, de início, a gente traz aqui falar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos e os romances gráficos no ensino de ciências. Existe uma diferença, né, entre esses dois materiais. Alguns autores eles falam que é uma linha muito tênue para você conseguir diferenciar, mas, de modo geral, a gente pode dizer que as HQs, né, são aqueles materiais que têm uma periodicidade, então, semanal ou mensal, né, que a gente está muito acostumado a ver de Turma da Mônica, de super-heróis, e as histórias elas vão acontecendo de forma contínua. Já as graphic novels, elas têm um cuidado estético mais aprofundado, vamos dizer assim. As histórias, elas em geral são mais fechadas em um único volume e na maioria das vezes direcionadas para um público um pouco mais adulto, mas é claro que sempre existem exceções nos dois campos. Apesar dessas diferenças, né, alguns autores eles acreditam que, pelo fato de estarem inseridos num contexto histórico-social e refletir estruturas ideológicas de seus tempos, eles são bons materiais para serem utilizados no ensino, principalmente no ensino de ciências, né, justamente por conta desse forte potencial narrativo que esses materiais possuem. Quando a gente pensa no ensino de ciências, existem uma série de desafios. Um deles, né, que é o que Forre traz, que é justamente assim, como trazer as implicações sociais da sua disciplina para a sala de aula, né? Então, ele lança esse questionamento para as universidades e escolas superiores de como formar esses profissionais entendendo essas implicações dentro da sala de aula. E quando a gente pensa no aluno da EAD, isso ganha um outro contorno, porque apesar de a EAD ter como princípio a autonomia do aluno, né, que ele seja autônomo nessa construção do conhecimento, muitas vezes o que se observa é que a EAD ela acaba reproduzindo um ensino um pouco engessado. Então, também é preciso esse olhar sobre a EAD para que esse aluno consiga, ter autonomia na sua construção de conhecimento e que ele consiga fazer isso também quando ele estiver em sala de aula. Outros conceitos importantes que para esse trabalho é o de transculturalidade e o de ciência e arte. O de transculturalidade, principalmente porque a gente entende que as imagens elas atuam na construção e de percepção de mundo, e a transculturalidade ela pode ser trabalhada de diferentes formas, principalmente auxiliando esses sujeitos em se transformarem em agentes ativos de mudança social, né? Então, se ela for, por exemplo, utilizada a partir de uma perspectiva freiriana, ela pode auxiliar na tomada de consciência de sua situação diferente. Então, um material, um romance gráfico, por exemplo, que trabalha a transculturalidade, ele pode auxiliar também nesse processo dentro da sala de aula. E a ciência-arte, ela também vai auxiliar. Aqui a gente traz, através da perspectiva da formação de professores, através de um dos pontos do manifesto, que fala que aquele que pratica ciência-arte é simultaneamente um artista e um cientista. Então, esse professor que é formado a partir desses fundamentos, ele tem uma formação, ele tem uma bagagem mais ampla para conseguir ter a sua ação em sala de aula. E, a partir disso, a gente traz como pergunta de investigação qual seria o potencial pedagógico do romance gráfico Habib em fomentar ações que superem os desafios da prática docente em ciências e biologia. E, como objetivo geral, investigar o potencial pedagógico do romance gráfico Habib através de cursos de formação como uma ferramenta de ensino para licenciandos no curso de ciências biológicas.
E os objetivos específicos vão ser, primeiro, realizar uma análise crítica dessa obra e identificar suas potencialidades para aplicação no ensino de ciências de biologia. Depois, utilizar o romance gráfico na construção, desenvolvimento e oferta de 3 cursos online voltados para licenciandos do último período de ciências biológicas da EAD do consórcio CEDERJ, a partir de 3 temáticas já identificadas nessa obra. Que é a primeira, que é de doenças parasitárias, com o curso de saúde coletiva e literatura, possibilidades para o ensino de ciências. Depois o de corpo feminino, com o curso Corpo Feminino, Saúde da Mulher e Representações Artísticas, entrelaços no ensino de ciências. E o terceiro de degradação do ambiente, com o curso Romances Gráficos, como ferramentas para discutir o racismo ambiental e cotidiano no ensino de ciências. Após isso, avaliar o potencial pedagógico do romance gráfico durante os 3 cursos, já através de questionários qualitativos direcionados aos participantes. E, por fim, criar um repositório para disponibilização online dos materiais pedagógicos criados para o curso e as produções dos participantes ao longo da formação, para que eles possam ser de acesso de outros licenciados e outros professores também. E aí, falando mais um pouquinho sobre a obra, né? Habib é um romance gráfico que foi publicado no Brasil em 2012. Ele é do autor norte-americano Craig Thompson. E ele vai narrar a história da Dodola e do Zem, que são 2 ex-escravizados que fogem dos seus captores e vão viver um período no deserto, né? E aí o romance gráfico vai narrando a história de vida deles. A narrativa ela é muito influenciada pelas Mil e Uma Noites, pelo Corão, pela própria Bíblia, principalmente no período em que os 2 personagens eles vivem no deserto. A Dodola sempre conta várias histórias para ele, principalmente do Corão e da Bíblia, e isso também ajuda o leitor a entender o que está se passando com esses 2 personagens. Então, é uma história também muito, muito rica nesse sentido. Ela se passa em Vanatólia, que é um país fictício, mas de forte influência muçulmana, e apesar desse aparente distanciamento com a nossa realidade, pelo fato de abordar algumas mazelas sociais, ele aproxima de realidades brasileiras. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem do Zem ali adolescente, no meio do esgoto, do lixo, né, dormindo, e aqui embaixo a gente tem uma foto do ano passado de um menino de uma comunidade ribeirinha no meio de uma situação de extrema falta de condições básicas de saúde. Então, apesar de toda essa diferença cultural, algumas questões ainda aproximam muito o material da realidade brasileira. E aí, qual a metodologia que a gente vai utilizar, né, ao longo desse trabalho? Primeiro, uma análise de conteúdo dessa obra, né, a partir do referencial de Bardin. Depois, a criação e oferta de 3 cursos online, tendo sempre uma perspectiva socio-interacionista na sua realização, e também de alguns cursos que já são realizados na própria Fundação CCERJ. Vai ser feita uma avaliação desses cursos através de questionários qualitativos pré e pós-cursos, assim como dos próprios trabalhos finais. E todos esses materiais vão ser colocados no repositório virtual. A princípio, vai se utilizar a plataforma WebNode para criar um espaço que consiga abarcar todo esse material, mas ele também vai ser acondicionado em outros repositórios institucionais, como o portal Educaps, por exemplo. Falando um pouquinho desses cursos de formação. A princípio vão ser 3 cursos. Estamos avaliando se a gente junta numa formação única ou não. Estamos ainda nesse momento de decisão, mas a princípio vão ser 3. Eles vão ser cursos online, justamente por serem para alunos da EAD, que já estão habituados com esse formato, de forma síncrona, em 10 encontros, com uma carga horária total de 30 horas. Ele vai ser ofertado para 25 licenciandos de ciências biológicas em períodos finais de curso. Esse número, principalmente por entender que uma das coisas mais importantes desse curso também é pregar pela horizontalidade. Então, a vivência, a troca de experiências, né, esse processo, ele vai ser muito importante. Então, um quantitativo bastante participantes no curso, não seria possível esse processo de troca que a gente preza tanto nesse tipo de curso. E também entendendo que muitos desses cursos vão trabalhar temáticas específicas e que mereçam um olhar mais atencioso, assim como pregando
pluralidade e diferentes visões de mundo, em cada encontro vai ter sempre um convidado especial que tenha uma vivência naquela temática para poder ter um processo de troca com esses alunos. O primeiro curso é o de Saúde Coletiva e Literatura, Possibilidades para o Ensino de Ciências, e ele tem como objetivo trabalhar os conceitos de saúde coletiva e apresentar a literatura como ferramenta pedagógica para a abordagem do tema em sala de aula. Então, vai ser abordada a questão de saúde coletiva no Brasil, tendo também perspectiva de populações indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, assim como outros temas importantes dentro do ensino de ciências. E escolheu-se a literatura de cordel para ser trabalhada durante essa formação, primeiro, por questão de valorização da cultura popular brasileira, e segundo, porque em alguns momentos as ilustrações da graphic novel, ela remete à xilogravura que é utilizada na literatura de cordel. Então, seria também uma forma de aproximar esses dois materiais. O segundo curso, que é o de Corpo Feminino, Saúde da Mulher e Representações Artísticas, Entrelaço no Ensino de Ciências, ele tem como objetivo apresentar as possibilidades e representações artísticas do corpo feminino para discussões de saúde da mulher no ensino de ciências. Aqui a gente traz a imagem que eu comentei no início, né, que a gente tem aqui o útero, toda uma caligrafia árabe e o desenvolvimento embrionário em volta, então que é uma imagem muito rica e que ela por si só já fala muita coisa. E ao longo da formação, vão ser discutidas questões de gênero, de sexualidade, como abordar isso em sala de aula, e o feminino ele também vai ser discutido de uma forma ampla. Então, a partir, por exemplo, de mulheres trans, de mulheres negras, né, de mulheres negras produtoras de ciência, os saberes populares femininos, então as rezadeiras e benzadeiras, que têm uma relação com a botânica muito forte, isso também vai ser trabalhado ao longo dessa formação. No curso 3, que é o de romances gráficos, ferramentas de discussão sobre racismo ambiental no ensino de ciências, né, tem como objetivo discutir o conceito de racismo ambiental e correlacioná-lo com o cotidiano dos alunos, assim como propor o debate para a solução dos problemas em sala de aula. Então, aqui também a gente traz uma ilustração do romance gráfico, e a gente vê que muitas das situações demonstradas no material não fogem da realidade brasileira. Então, o racismo ambiental ele vai ser discutido, tendo a educação ambiental como pano de fundo, e esse racismo ambiental também discutido através de comunidades periféricas, populações indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, e aqui optou-se também por trabalhar a fotografia e também a construção de HQs como elementos artísticos ao longo dessa formação. O projeto está em fase de escrita para submissão no Comitê de Ética, e os participantes eles vão participar, assinando um termo de consentimento de livre esclarecido e de um termo de autorização de uso de voz e imagem, justamente porque a gente pensa em disponibilizar os encontros posteriormente no repositório virtual, para que eles também possam ser assistidos por outros interessados. E a gente acredita que, com possíveis contribuições, a gente tenha uma formação docente de professores de ciência e de biologia com um olhar mais reflexivo e crítico, principalmente sobre o uso da ciência e arte em sala de aula, e principalmente isso para alunos da EAD, né, que, por vezes, não conseguem ter acesso a essas formações por questões de estarem inseridos em territórios mais interiorizados, então por questões geográficas, por questões financeiras, por questões de trabalharem o dia inteiro e não conseguirem estar presente num curso presencial no centro do Rio, por exemplo. Então isso acaba sendo um fator limitante. A gente também acredita que esse projeto consiga disseminar as produções e ampliar o acesso dos materiais através do repositório virtual, assim como também contribuir para a EBS, trazendo a questão da formação de professores na EAD. Eu também acredito que seja um importante elemento para o debate. Eu agradeço a atenção de vocês e aqui são as minhas referências. Muito bem, tá aberto para discussão até 6h10 no máximo. A gente vai encerrar às 6h10. Posso falar? Pode? Vai, Sheila. Vinícius, parabéns. Acho que eu fiquei muito feliz assim, ver seu projeto, porque eu sou mediadora do CEDERJ, e quando eu comecei na mediação presencial, né, era tutora presencial, foi em Magé.
e eu fui da primeira turma das ciências biológicas, eu fundei o curso no Polo. Então, assim, é muito bacana encontrar, né, alguém que está no mesmo lugar agora, né, e está dando prosseguimento, enfim. Achei, assim, fantástico o seu trabalho por vários aspectos. Esse aspecto da EAD, assim, me chamou bastante atenção. Eu fiquei curiosa, vocês não pretendem analisar a produção desses alunos que vão participar do curso? Que eu vi que vocês pretendem montar, né? Disponibilizar esses materiais, né, online, né? Tipo cordel e tudo mais, mas eu acho que talvez merecesse uma boa análise, que eu acho que deve vir muita coisa rica, né? Material bastante rico aí desse processo. Gente, que felicidade, assim, encontrar alguém que também foi de Magé. Mundo pequeno, Sim. né? Agora eu tô na tutoria à distância, mas Magé não sai do coração. É uma terra distante, assim, mas a gente não consegue, assim. Eu também fico toda vez, assim, tipo, mas não consigo, assim. Tem um negocinho que prende a gente lá. Pra mim nem é tão distante assim, porque eu moro em Itaboraí, então eu moro meio que no meio do caminho. Então, pra mim, era até mais perto. Era perto. A gente pensa em analisar, sim, os trabalhos, mas uma das coisas que a gente também não optou por não deixar fechado era o modelo de trabalho final, justamente para que isso pudesse ser uma construção coletiva. A gente vai sugerir, por exemplo, construir uma literatura de cordel, construir uma HQ, mas também a gente quer deixar livre para que os alunos consigam opinar nesse processo. Então, por isso que a gente não deixou muito amarradinho essa parte, mas a gente pensa, assim, em analisar essas produções. Que eu pensei muito mais no sentido, tipo, de não ser mas, tipo, se limitar à produção apenas, né? Mas vocês se aprofundarem exatamente por que eles estão construindo aquilo dali. E eu acho que o seu projeto também é muito legal, porque até no GT, né, Tânia, de autoavaliação, a gente via que a EAD era um tópico, assim, muito pouco explorado dentro da EBS, né? E é interessante quando começam a chegar estudantes interessados nessa linha. Eu acho que isso fortalece muito o programa. Parabéns, Vinícius. Obrigado. Então, Vinícius, claro, está num momento ainda bem inicial da tua pesquisa, né? E não entrasse ainda em detalhes dos cursos de formação. Mas eu fiquei curioso ontem, eu não sei se tu lembra de mim, eu estava junto contigo na oficina de sinestesia de uma aluna do professor Márcio Melo. Oi! Oi! Oi, tá aí? Tudo bem, Ana Beatriz? Não, é a Ana Beatriz? Ela mesmo. Tá escuro, eu vou ligar a luz depois. Escuro aí. Então, viu, Ana Beatriz, eu gostei muito da tua oficina, já tô processando o que aconteceu ontem e já tenho até algumas coisas organizadas, aí logo vou te dar um retorno. E eu fiquei pensando, Vinícius, que a oficina é bastante intrigante e queria te perguntar assim, se provocou alguma reação tua no sentido de levar para o teu projeto de pesquisa esse conhecimento da sinestesia. Super! Eu saí ontem da oficina da Ana Beatriz, assim, com a cabeça... Meu Deus, assim, muita coisa para digerir. Inclusive, Ana Beatriz, adorei a oficina ontem, foi sensacional. Também estou aqui nesse processo de digerir, de querer já fazer o trabalho. Mas sim, peguei muita coisa ali ontem que eu pensei assim, cara, como que eu consigo inserir isso aqui também? Mas eu, assim, preciso digerir tudo que aconteceu ontem ainda, que eu acho que eu não consegui, porque foi muita coisa interessante, mas penso sim em colocar alguma coisa nesses cursos. Valeu. Ô, Vinícius, fala um pouquinho mais sobre o livro do Habib. Eu fiquei tão curiosa e eu queria um exemplar eletrônico para olhar e você diz que não tem. E eu fiquei pensando como é que ele vai trabalhar com um livro físico nessa situação. Explica um pouquinho aí, um pouco mais, como é que você pretende, de fato, trabalhar o Habib em si? Ou se você vai apenas pegar algumas imagens, As pessoas vão ou não vão poder ler a história?
A gente pretende fazer isso, assim, a gente pretende encontrar alguma forma de disponibilizar isso para os alunos. Não tem uma versão em PDF ainda, a gente está tentando contato com o autor para ver se consegue algum tipo de liberação para a utilização do material, porque a gente entende que entender a história como um todo, ela é extremamente importante. Então, assim, nosso primeiro objetivo é conseguir disponibilizar, se puder ser física, melhor, porque eu acho que também tem uma questão ali apesar de trabalhar muito com a EAD, eu também gosto do físico. Então, se a gente conseguir disponibilizar, será perfeito. Mas a nossa segunda possibilidade é tentar o PDF da versão. Se, porventura, isso também não for possível, espero que não, mas o romance gráfico, ele é trabalhado em capítulos e não tem uma ordem cronológica. Acho que eu acabei esquecendo de falar isso na apresentação. Os capítulos, eles contam trechos da vida. Então, eles começam muito jovens e aí passa para a vida adulta e depois volta. Então, ele não é linear. Então, cada capítulo, ele acaba sendo fechado em si. Então, seria mais fácil a gente utilizar também, caso não seja possível os alunos lerem tudo, um capítulo específico que aborde aquela temática, que eles conseguem também ter esse entendimento. Mas nosso objetivo é trabalhar o material todo. Mas a gente também está observando como vai fazer isso, porque é um material grande, volumoso. Eu tenho... Então, são cerca de 700 e poucas páginas. Mas é uma leitura muito fácil, assim, não é pesada, como é que eu posso dizer, instigante, assim, né? Eu sou suspeito para falar, claro, mas ela atrai muito, assim, e eu tenho uma dificuldade, assim, de manter um ritmo de leitura, né? Eu gosto de ler coisas mais devagar, mas com romance gráfico eu fui lendo, e foi uma coisa bem, bem fluida, assim. Não é um Game of Thrones da vida, que é uma leitura mais densa. Então, a Welder está perguntando alguma coisa aqui, ó. Já falou que achou o PDF em inglês. Já era, agora compartilha. Então, é um pouco pesado, acho que tem 300 mega. Não sei se pelo volume que ele falou, mas eu vou subir isso no link na nuvem e mando no grupo para vocês. Isso. Porque e quantas páginas são, né? todos os livros do Harry Potter? Então, eu fiquei assim, caramba, mas Game of Thrones que eu vou trabalhar também é gigantesco, né? Então, é tudo gigantesco. Vou mandar o link para vocês daqui a pouco, então. É isso aí. Obrigado. Tá bom. Gente, mais alguma questão sobre o projeto do Vinícius? Eu queria falar mais... Fala, Eric. Eu fiquei maravilhado com a apresentação. Está muito baixo, tenta falar mais alto. E agora? Melhorou? Fala para a gente ouvir. Não, assim, eu fiquei maravilhado com a apresentação do Vinícius, parabéns. E tem muito a ver assim, com o meu projeto também, né? Eu não conhecia eu não li o Habib, né? Mas eu conheço o autor, que é o Greg Thompson. Eu tenho uma HQ dele aqui que se chama Dumpling, que não sei se o Vinícius conhece. Fala alto. É porque o fone está horrível. Por isso tem que falar alto. Igual sala de aula. Eu tenho uma HQ, eu conheço o trabalho do Craig Thompson, que é um puta de um autor, de um quadrinista, né? E quando você mostrou a capa ali, eu já identifiquei uma semelhança com As Mil e Uma Noites. Eu tenho o volume 1 e o volume 2, assim, quando eu vi a capa, eu falei, nossa, muito parecido, assim, e eu queria trocar figurinhas, né, com você, porque, assim, tudo que eu vi na tua apresentação, eu falei, nossa, eu vi que você não vai analisar o trabalho do teu público, né, mas no caso do meu trabalho, a gente vai fazer análise que a gente vai fazer cursos de desenhos, né? E a gente vai fazer análise, mas eu gostei muito, assim, depois a gente podia trocar mais figurinhas aí. Parabéns.
Adorei. Obrigado. Não, com certeza. Eu assisti a sua defesa, eu fiquei lá vendo a questão das histórias em quadrinhos que você pretende fazer. Eu já fiquei apaixonado já, com certeza. Vamos trocar figurinhas. Certo. Mais alguém quer falar? Quer perguntar? Bom, então a gente vai cumprir a... Eu vou fazer uma pergunta, eu vou deixar para depois, para a gente conversar sobre aquelas imagens de corpo de mulher, mas para isso eu preciso que a oficina ande mais um pouco, assim, sabe? Porque a questão de representação feminina, das imagens, dá muitos panos para as mangas, né? Eu fico imaginando isso em EAD. Sabe o que eu fiquei pensando? De encontrar similaridades entre as imagens do Habib's e os nossos azulejos e arte no castelo de Manguinhos. Nós temos um castelo mourisco, que aqueles elementos são todos lá. As estrelas de 6 pontas, enfim, todos aqueles elementos que estão presentes ali, me parece que estão presentes em Manguinhos. Então, você fazer uma leitura de imagens é muito interessante. Minha sugestão é que você veja todos os vídeos que o pessoal já fez no nosso curso de Ciência e Arte. Tem uma atividade que é fazer vídeos sobre a visita ao castelo. Deve ter uns 50 vídeos feitos pelos diferentes alunos sobre a visita ao castelo. Minha sugestão é que você veja esses vídeos, já que, não sei se você já fez a visita ao castelo, né? Ou quando você fizer a visita guiada ao castelo, que é um item do curso, mas que eu não sei se a gente vai fazer, você aproveite para fazer esse paralelo, entendeu? Sobre as imagens mouriscas e árabes que você encontra nos dois espaços. Porque, afinal de contas, você entrou para o Instituto Oswaldo Cruz, você entrou para o castelo, se aproprie dele, entendeu? Ele é nosso, ele é patrimônio público. E se a gente não está lá dentro hoje é por causa da pandemia. Mas ele é um patrimônio público que você pode se apropriar muito dele, todos os seus elementos. Eu fiquei com essa coisa, assim, depois que eu comecei, eu falei, gente, eu tô ali e não inseri o castelo em momento nenhum. Mas, assim, eu tô com essa pulguinha dentro de mim ainda, tipo, como que eu consigo fazer isso? Está nos meus planos. Já fiz há muito tempo a visita, eu levei um grupo de alunos para visitar o museu, e aí depois a gente fez a visita ao castelo, mas eu confesso que eu não lembro muita coisa, então eu precisaria revisitar tudo para poder conhecer. O Vicente está comentando aqui que ele fez a visita, talvez ele possa comentar. Ele que é o acriano mais distante do castelo, possa comentar o que foi a visita ao castelo durante a disciplina. É que a nossa disciplina vai ser toda online esse ano, então vai ser diferente. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Vicente. Eita, que bom ver você. Ao vivo e a cores. Tá sem som. A Covid até emagreceu o rapaz, cara, olha só. Não estamos ouvindo você. Não estamos ouvindo você. Deve... Tá mudo. Tá mudo. Oi. Oi, agora sim. Agora sim. Então, a Tânia falou aqui, né, do vídeo que a gente faz. Então, é uma visita muito legal que a gente faz no castelo. E, na época, eu não tinha noção do que era o castelo, né, dentro da Fiocruz, né? E eu fiquei maravilhado com tanta informação que tem ali. E, assim, uma visita só não dá para você ver tudo que tem de informação naquele local, né? Foi muito legal, assim, porque foi um encerramento, mais ou menos, assim, da disciplina, né? Que tinha que fazer esse vídeo. E a gente tinha tirado tanta foto, que para fazer esse vídeo foi difícil de fazer.
porque tem muita informação, muito detalhe, e você tentar fazer o link da história daquele momento que quem vai apresentando na época foi anunciado, foi apresentando e fazendo o link da história, do porquê que aquelas imagens estavam ali, é fascinante. Então, assim, todas as pessoas, quando eu vou falar que estudo no Instituto Oswaldo Cruz, eu falo que tem que visitar o castelo, porque é fascinante, no meio do Rio de Janeiro ali, né, que a gente não imaginava. E aí depois eu fui procurar mais histórias, e mais histórias, e mais histórias para entender tudo aquilo. Acho que é isso. É a velha questão de uma história puxa a outra, né? Então, o Habib puxou o castelo puxou a visita puxou o vídeo puxou... É isso aí. Mais alguém quer perguntar, comentar? Então, olha, vamos cumprir a nossa regra, que é de 5 às 6, no máximo 6h30. E na próxima, esse ano a gente não vai fazer todas as semanas, a gente vai fazer de 15 em 15 dias. E no próximo encontro de 15 dias, a gente vai ter outros 2 projetos novos que vão se apresentar, não sei exatamente quais, mas a gente tem aqui a Mariana, que acabou de entrar no doutorado, tem o Eric, que acabou de entrar no doutorado, e no momento só. Os outros já estavam nos seus projetos anteriores, né? Então, e a Rita está organizando o nosso acervo de vídeos dos seminários, né? Que o próprio Matheus está meio que editando. Não sei se o Matheus está editando tudo, porque a gente precisa da autorização de cada um e a gente precisa ver o que do seminário que a gente divulga, se é o seminário todo, se é o seminário só apresentação com algumas perguntas, ou se é... Porque também não adianta ficar fazendo uma coisa enorme, né? A gente tem gravações de 2 horas, às vezes, de discussão. Então, a Rita e o Matheus estão fazendo essa edição, que é uma edição não voltada para a EBS, mas voltada para o nosso grupo de pesquisa, ou seja, é uma identificação mais precisa do nosso grupo de pesquisa, que depois, se a gente quiser, a gente até abre para o público em geral. No momento, ainda é uma coisa fechada no nosso grupo. Explica aí, Rita. Oi. Uma playlist aí que ela... Foi uma playlist de todos os vídeos gravados aqui dos seminários, dos encontros dos seminários, desde que começou, né? Desde que começou a ser remoto. E aí temos 2 tipos de playlist, né? Uma tá só fechada, porque é o material sem edição. A outra, o Matheus editou, né? E colocou só as palestras e algumas discussões. Então, fica bom para, tipo, tive alguma dúvida, perdi a discussão, então, eu queria voltar naquela discussão que o colega me falou, seria legal para eu acrescentar no meu trabalho. Então, tem essa pasta como um repositório para a gente mesmo estudar, voltar, ler, enfim, e perguntar lá no grupo, mas está não listado por conta da autorização de imagem, não é para divulgar, então... Só tranquilo. E a gente ainda não tem uma arte para essa playlist, né? A gente ainda não tem vinheta, nada disso. Então, ainda é um vídeo muito bruto. Ainda que seja editado, ele ainda está muito bruto. Então, chamada aí aos artistas, se quiserem preparar uma vinheta para a nossa coleção aí de vídeos, para a gente poder ter a série de vídeos do nosso grupo de Ciência, Arte, Inovação e Saúde, que é o CAIS. CAIS é Ciência, Arte, Inovação e Saúde. Aí a gente recebe de muito bom grado, porque a sua coordenadora aqui não fará isso, entendeu? Eu posso fazer a vinheta, quer dizer, eu estou aprendendo agora a usar o After Effects, né, que eu consegui baixar só recentemente, então ainda tô aprendendo a usar, mas eu posso, enfim, então, já quando sei você quiser usar. propor uma vinheta para a gente, você, nesses seminários, você apresenta, ou no grupo também, pode botar no grupo, e a gente pode... Entre uma reunião e outra, a gente vai manter as reuniões quinzenais. Entre uma reunião e outra, a gente troca figurinha sempre pelo grupo, tá? Todo mundo. Show. Beleza. Lembrando que esse grupo, assim, tem todos os níveis, né? Então, tem Matheus e Ana, que são alunos de graduação, tem alunos de mestrado, agora com o Rômulo e o Wesley, e não sei mais quais que estão ainda no mestrado, tem os alunos de especialização,
né? Tem alunos de doutorado e tem o que não são alunos, mas que são já pós-doutorandos e alguns já orientando, outros não orientando, mas... e ele, nesse momento, ainda é um grupo ligado a mim como coordenadora de grupo, mas ele já tem alunos aqui do Márcio, tem alunos da Luciana, então a gente também tem um certo compartilhamento dos grupos de pesquisa que são do LITEB, né? Então, porque assim, vocês estão chegando agora, assim, tem o programa e tem o laboratório e tem dentro do laboratório vários grupos de pesquisa, porque o nosso laboratório é um laboratório muito interdisciplinar, então são vários grupos de pesquisa, né? Então é isso. Aí a gente não tem um canal específico do LITEB ou do nosso grupo de pesquisa. A gente usa o canal da Rede Ciência, Arte e Cidadania porque esse é um grupo de pesquisa em Ciência, Arte e Cidadania, né? Tá bom? Gente, bye bye. Boa noite para todos. Obrigado pela presença. Obrigado aos apresentadores. Rômulo e Vinícius, muito bem. E vamos embora. Depois eu divulgo quem são os próximos. Beijinhos a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.